Você pode comer o macarrão. Você pode comer o pão francês quentinho. Você pode até comer aquele doce que você jura toda semana que vai cortar da dieta na segunda-feira. O maior inimigo da sua saúde não é necessariamente o carboidrato em si. O verdadeiro veneno, o erro metabólico fatal que cometemos 3 vezes ao dia, não está no prato. Está no que você faz nos 10 minutos depois de engolir a última garfada. A sociedade moderna normalizou um comportamento que é biologicamente desastroso, o ritual de comer e desmaiar. Almoçamos e voltamos imediatamente para a cadeira do escritório. Jantamos e afundamos no sofá para maratonar uma série. Ao fazer isso, você está trancando a energia da comida dentro do seu sangue, transformando uma refeição que deveria ser nutritiva em uma bomba de inflamação que carameliza suas artérias e engorda seu fígado. Mas e se eu te dissesse que existe um botão de emergência escondido nos seus músculos? Um mecanismo secreto que, se apertado na hora certa, pode fazer a glicose desaparecer do seu sangue quase instantaneamente, sem depender de remédios? Para entender a genialidade desse truque biológico, precisamos visualizar o trânsito dentro das suas veias. Quando você come um prato de carboidratos, seu corpo quebra esse amido em glicose. O açúcar entra na corrente sanguínea. Se você pudesse olhar para o seu sangue nesse momento, ele estaria mais grosso, viscoso, quase como um xarope. O corpo humano odeia essa situação. Açúcar alto no sangue é tóxico. Ele enferruja os vasos, danifica os nervos e inflama os órgãos. Então, o seu sistema entra em alerta vermelho. Precisamos tirar esse açúcar daqui agora. Para fazer isso, o cérebro aciona o pâncreas. O pâncreas libera a insulina. A insulina é o hormônio porteiro. Ela viaja até as células dos seus músculos e bate na porta. Toque, toque. Por favor, abram para a glicose entrar. Em um corpo saudável e ativo, as células obedecem, a porta se abre, o açúcar entra para ser usado como energia e o sangue fica limpo. Mas a realidade da maioria de nós não é essa. Depois de anos comendo muito e se mexendo pouco, as suas células ficam surdas. Elas cansam da insulina batendo na porta o dia todo. Elas trocam a fechadura. O pâncreas grita, libera baldes de insulina, mas a porta continua fechada. O açúcar continua no sangue, apodrecendo o sistema. Isso é a resistência à insulina. É a antessala do diabetes tipo 2. E a maioria das pessoas tem isso e nem sabe. É aqui que entra a mágica que a indústria farmacêutica não consegue colocar em uma pílula. Os seus músculos têm um superpoder oculto, uma via alternativa que ignora completamente a insulina. Os cientistas descobriram que a contração muscular ativa um transportador chamado GLUT4. Não se preocupe com o nome técnico. Pense nele como uma porta dos fundos ou uma entrada VIP. Normalmente, essa porta está trancada. Mas no exato momento em que você contrai um músculo, seja andando, agachando ou apenas subindo um lance de escada, a própria contração mecânica destranca essa porta. O músculo não pede permissão para o pâncreas. Ele não espera a insulina. Ele simplesmente diz, estou trabalhando, preciso de combustível agora. E ele começa a sugar a glicose do sangue com uma força de aspirador de pó turbo. Imagine a diferença brutal que isso faz. Cenário A, você come e senta. O açúcar sobe como um foguete. O pâncreas entra em pânico, inunda seu corpo de insulina, o que te faz armazenar gordura na barriga, e o açúcar demora horas para baixar, causando danos silenciosos nas suas artérias. Cenário B, você come e sai para caminhar. Apenas caminhar. Os maiores músculos do seu corpo, quadríceps, glúteos, panturrilhas, começam a contrair ritmicamente. Eles abrem as portas dos fundos. Aquele pico de açúcar que subiria como um foguete é achatado. A curva vira uma pequena colina. O açúcar entra no músculo e é queimado na hora. O pâncreas olha para a situação e diz: os músculos já resolveram? Ótimo, eu posso descansar. Você poupa seu órgão vital. Você evita o armazenamento de gordura. Você impede a inflamação. E você faz tudo isso comendo a mesma quantidade de comida. O clímax dessa descoberta, o que realmente deveria te fazer levantar da cadeira, é a eficiência absurda desse processo. Estudos comparativos mostraram que uma caminhada de 10 a 15 minutos após as refeições pode ser mais eficiente para controlar a glicemia em diabéticos do que a metformina, o remédio mais usado do mundo para esse fim. Estamos falando de 10 minutos. Não é correr uma maratona. Não é suar a camisa e precisar tomar banho depois. É um passeio no quarteirão. É lavar a louça em pé dançando. É subir e descer a escada do prédio 2 vezes.
É simplesmente não ficar estático. Nós tratamos a comida como um prêmio que merece repouso. Comi, agora mereço relaxar. Biologicamente, isso é um suicídio lento. A comida é combustível. E combustível no tanque de um carro que fica parado na garagem vaza e estraga o motor. Combustível em um carro em movimento faz a máquina funcionar perfeitamente. O sedentarismo pós-prandial, depois de comer, é o maior gatilho de doenças modernas. Nossos ancestrais nunca comiam e ficavam parados olhando para uma parede. Eles comiam e continuavam caminhando, ou comiam e trabalhavam. O nosso corpo foi desenhado para usar o que consome. A barriga de chope, o diabetes, a fadiga crônica depois do almoço, tudo isso são sintomas de um corpo que está se afogando em energia não utilizada. Você não precisa ter medo do carboidrato. Você só precisa parar de deixá-lo estagnado no seu sangue. A pergunta que eu deixo para a sua próxima refeição é simples: você vai pagar o pedágio metabólico com uma caminhada de 10 minutos, ou vai deixar o seu pâncreas pagar essa conta sozinho, até o dia em que ele falir e te apresentar a fatura?